Olá pessoal, muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje vai ser uma dinâmica aqui diferente. Eu vou apresentar para vocês a Natália. A Natália, ela vai contar a história de vida dela, como que foi ela sair do Brasil, chegar aqui em Portugal. E, enfim, eu não vou dar muito spoiler aqui, né? Ela vai contar então como que foi para ela se tornar tatuadora aqui em Portugal. Olá, pessoal. Eu sou Natália, conhecida como tatuista. Eu tenho 26 anos e já vai fazer 6 anos que eu tô aqui em Portugal. O que te motivou a sair do Brasil e vir parar aqui em Portugal? Então, primeiramente, depois de um carnaval na Bahia, eu engravidei e acho que, sem dúvida, essa foi a minha maior motivação. Ter um filho, eu tinha que ter um plano maior. Onde eu vivia não tinha muitos recursos e pronto, a gente quer sempre o melhor, né, para o nosso filho. Eu queria que ele tivesse tudo que eu não pude ter. E aí vem a questão de segurança, né? A gente Também, pensa também. principalmente, não só no financeiro, mas na segurança, em tudo Uhum, no geral, assim, Portugal por falar a mesma língua, apesar de ser diferente, mas pronto, já tem essa facilidade. exato. E há 6 anos atrás também era bem diferente em relação a preço, era tudo muito mais barato, renda, supermercado, fralda. É, E estava para ser aprovada uma lei também de que quem nascesse aqui já ia ter a cidadania. Então, para mim, foi unir tudo, então, botar a na época que balança. você chegou, Portugal ainda era um lugar que compensava muito mais vir, né? Compensava muito, muito mesmo. Era tudo muito baratinho. Na época, quando a gente veio pra cá, a gente alugou uma casa por 275 euros. Tipo Nossa. assim. E dava para ir no mercado, fazer uma Oh, com feira. 70 euros a gente fazia uma feira do mês, assim. Uhum, Claro, éramos dois, mas a gente era à vontade, assim. Eu ia no uhum. Não passava supermercado e pegava o vontade. que queria. Inclusive, comecei até a comer um monte de besteira depois que vim pra cá. E, Natália, como foi o processo de adaptação do país? Para você foi fácil ou foi difícil? Então, nos 2 primeiros anos foi muito difícil. Se eu falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. Eu cheguei grávida de 6 meses, então eu não pude trabalhar quando eu cheguei. Já ia ser uma grande Ah, então você adaptação. chegou aqui já com seis Eu cheguei, eu meses. tinha 6 meses. E eu sou bem magrinha, minha barriga não aparecia ainda, mas logo Uhum, começou a aparecer, então eu não conseguia trabalhar. Só o meu parceiro trabalhava na época, uhum. e ele conseguiu um emprego num restaurante, então ele passava o dia inteiro trabalhando. A gente morava nessa casinha que a gente arrendou, mas que era longe do centro, era ali. E aí. Era É... aldeia ou Não, era não? ali perto dos remédios. Ah, Era uhum, longe, né? Que aqui tudo é perto, mas tipo 10 sim. minutos andando do centro. Sim, é porque, gente, a gente está em Peniche, aqui em Portugal, é uma cidade de Peniche. Então a gente está falando da localização, mas tanto eu quanto ela vivemos em Peniche, aqui em Sim. Portugal. E, Natália, sempre teve interesse por tatuagem ou foi algo que surgiu com a mudança? Foi aqui em Portugal ou alguma vez na sua vida você já pensou em ser tatuadora no Brasil? Não, por acaso, assim, eu sempre gostei de tatuagem, já tinha várias tatuagens, vários amigos tatuadores, inclusive, mas acho que a dificuldade faz a gente pensar em evoluir, né? Depois que meu filho nasceu, veio a pandemia, então a gente ficou literalmente confinado e eu já estava nesse processo de estar num lugar diferente, num lugar frio, com um bebê recém-nascido, Uhum. era tudo muito novo. E o meu parceiro na época tinha o joelho machucado e precisou operar. Então, daí ele ficou impossibilitado de andar e foi quando eu tive que ir trabalhar. E aí eu não tinha documento ainda, porque como eu tinha chego grávida, não tinha tudo isso, eu fui e arrumei um emprego numa fábrica de lula na altura. Uhum. E, gente, eu chorava dia e noite, sério. Eu nunca imaginei, assim, que eu ia passar por isso, porque era muito difícil. Tanto o trabalho O quanto o cheiro, né? cheiro, O principalmente. cheiro não Aquilo. sai Não, eu da tomava pele. banho e grudava em mim, assim, a roupa, o cheiro era horrível. O trabalho era braçal, era Uhum. bem pesado. A gente tinha que carregar um pallet gigante. Normalmente é o tipo de serviço que o imigrante, quando ele chega, tem. É esse tipo de Porque serviço. Não Peniche importa tem. qual é a sua escolaridade, aqui quando você chega, a maioria das vezes a oportunidade que tem são fábricas, É, restaurantes, né? principalmente aqui em Peniche, não tem muita opção. O lado ruim daqui é esse. É, O que tem aqui ou é fábrica, e é fábrica de peixe que tem normalmente é aqui, fábrica. É só
fábrica de peixe que aqui Tem tem, uma né? fábrica ali em cima que é de pastel de nata, de doce, umas Ah, coisas assim, que sim. é menos pior. Mas pronto, é Uhum, sempre aquela coisa maçante, né? Talvez não uhum, seja tão braçal e tão fedorento quanto a outra que eu passei, uhum. mas foi muito difícil. E eu lembro que eu chorava mesmo de noite no início, e depois eu parei assim e pensei assim, ó, se eu continuar aqui só chorando e reclamando da vida, não vai mudar nada, né? O que eu posso fazer para mudar minha realidade? E aí, quando eu mudei meu pensamento, tudo começou a mudar. Aí eu comecei a me inscrever em um monte de curso online gratuito, porque na altura eu não tinha condições de pagar um Uhum, curso. Entrei de macramê, de fazer vela, porque eu sempre fui. Aí tá o meu lado, assim, uhum. não que eu nunca tenha pensado em tatuagem, mas pronto. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de desenhar, sempre tive ali envolvida com a arte, de certa forma. Antes de vir pra cá, eu morava em Caraíva com um grande amigo que é artista, ele é pintor, e eu morei ali, passei muito tempo no ateliê, desenhando, pintando. E ali eu já tinha decidido que eu queria pra minha vida era viver do que eu produzo, era viver da minha arte, né, como todo mundo diz. Então, depois, quando eu comecei a entrar em vários cursos, me apareceu um curso que era o Viver de Tatu. E aí eu fiz esse curso online e ali eu falei assim, como é que eu nunca pensei nisso antes? Tipo assim, me encontrei mesmo. E ali eu já coloquei na minha cabeça, eu vou ser tatuadora. E eu sou uma pessoa que quando eu coloco uma coisa na cabeça, uma das minhas características é ser determinada. Enquanto eu não consigo atingir a minha meta, eu não sossego. E eu sempre falava com todo mundo, ah, você tatuadora, você tatuadora. E desde o início, assim, antes de eu Uhum, ser, todo mundo sempre acreditou em mim, assim, dizendo, não, eu vou tatuar com você e tal, porque eu sempre, por exemplo, eu gostava muito de desenhar, o meu hobby favorito. Então, sei lá, era o aniversário de uma amiga, eu fazia um quadro, um desenho e dava. Então todo uhum. mundo já meio que sabia, assim, que eu gostava de desenhar. E aí foi isso, eu fiz esse curso online, plantei essa sementinha em mim, e aí depois de alguns meses teve esse curso em Almada, presencial. E aí eu falei, Com a mesma pessoa que você fez o curso? sim, com a mesma Então, pessoa. foi um programa de Portugal ou é do Ele é Brasil? É brasileiro, mas brasileiro? sim, ele estava aqui em Portugal. É o Léo Hum. Valoski, fez toda a diferença na minha vida. E aí era um workshop, né? Iam ser 2 dias. E aí eu queria muito, e tipo, a gente não tinha condições. Então, mas eu quis tanto e pronto, a gente vendeu coisa da casa na época para poder conseguir pagar o curso. E deu certo. Deu tudo tão certo. Assim, sabe quando era pra ser? Tipo assim, caiu o dinheiro da casa do meu parceiro do Uhum. Brasil na altura. A gente conseguiu tudo assim como era pra ser. E aí eu fui, fiz esse workshop. Foi a primeira vez que eu peguei numa máquina, assim, que eu tive noção. Porque apesar da a gente sempre tem tatuagem, mas nunca repara como é o processo, né? Aham. Tatuar não é só ir lá e é muita coisa. E É. ali foi meu primeiro contato com a máquina, assim. Eu passei um dia, foi um dia de teoria e um dia de prática. E ali foi amor à Se primeira vista. encontrou, Eu me né? apaixonei que eu não queria ir embora. Tipo, já era de noite, assim, a minha mão doía. E ele dizia: olha, tem que acabar o curso. Eu não, só mais um desenho, só mais um desenho. E foi isso. Eu continuei trabalhando na fábrica. Eu não consegui comprar meus materiais logo em seguida, o dinheiro não dava. Uhum. Eu ainda tive que esperar uns 2 meses, fui juntando ali até conseguir comprar E meu o seu primeiro parceiro ainda kit. estava em recuperação. Tava, Aí ele era não você, andava, porque então. assim, ele operou e a operação não correu bem. Ele Uhum. passou 8 meses sem conseguir andar e teve que operar de novo, depois de 8 meses. Então foram praticamente 2 anos com ele sem andar e um filho pequeno. Nossa, E é isso, eu foi tinha que barra. continuar trabalhando na fábrica, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, mas eu não usei nada disso como desculpa. Eu chegava do Uhum. trabalho e ficava ali, preparava as coisas no eu tinha um intervalo, no meu intervalo eu tinha que vir em casa para botar comida para ele. O meu filho ficava na ama, que é como chama babá aqui, né? A babá chama ama, Uhum. porque a gente não conseguiu vaga na escola para ele. Então eu tinha que levar ele bem longe para ficar com a menina, voltava, era uma correria danada, assim, e onde eu trabalhava também, eu tinha que entrar dentro dos freezers, assim, com menos sei lá quantos graus. E eu ficava sempre doente, com a garganta inflamada. Gente, era um caos, assim. Tipo assim, eu tava. Eu falava, meu Deus, que eu tô pagando o pecado de quem? Porque eu nem tenho pecado assim pra pagar. O que eu tô fazendo aqui? Pagando o pecado dos outros Mas já. são coisas que é isso. Às vezes a gente precisa passar por esse tipo de coisa pra até valorizar mais ou pra É. depois fazer sentido, né? E qual foi assim o seu maior desafio no início? Foi a questão da
de ter apoio ou não? Como que foi isso? O maior desafio que você teve para começar? Eu acho que o meu maior desafio foi mesmo O financeiro. financeiro. Porque assim, eu não tinha condições de comprar os materiais Uhum. e a base para eu conseguir. Porque, sério, por incrível que pareça, normalmente o desafio dos tatuadores é ter clientes, né? E nunca foi meu problema, nunca, sério. Desde o início, eu sempre tive cliente, eu sempre tive pessoas que vieram tatuar comigo. Uhum. Mesmo no início, eu tenho uma coisa comigo também, que não é porque eu era iniciante que eu ia fazer um mau trabalho. Eu passei meses estudando na pele artificial, até fazer na pele de alguém. Todo mundo dizia pra mim, você já tá, já faz, mas eu tinha que ter certeza de que eu ia fazer alguma coisa boa, entendeu? Você mesmo se cobrava muito. Sim, eu tenho isso comigo. De... Talvez seja bom, principalmente, né, na área da tatuagem. Então, mesmo no início, eu sempre fui correta, assim, eu seguia a biossegurança, eu era organizada. Claro, como todo mundo, eu comecei com espaço na minha casa. E também foi esse processo, porque antes eu morava numa casa minúscula, que era impossível. Então, eu consegui mudar de casa. Então, eu tive que ter toda essa paciência. A tatuagem me ensinou muita coisa. E a principal foi paciência. Porque Sim. era uma coisa que eu queria muito, mas que eu tinha que ter paciência. Eu não tinha como. Não tinha como. E em algum momento, durante todo esse processo, você em algum momento pensou em desistir? Ou nunca foi uma... Nunca. Não. Isso é uma das coisas boas, né? Porque é quando você tem certeza que é aquilo que você quer para sua Sim. vida. Não importa se tá dando errado agora, tem aquela confiança. Não, tá dando errado agora, mas na frente vai dar fruto. É que nunca deu errado, assim, a tendência foi só melhorar, sério. Claro, assim, tem fase, mas eu sentia que a tatuagem era muito junto comigo, assim, sei lá, tinha um dia que eu tava triste, preocupada, aí parece que não tinha um dia de cliente, né? Mas depois eu tava bem motivada, acho que sempre foi minha motivação, sempre foi o meu pilar ali, a tatuagem. E como foi, assim, conquistar seus primeiros clientes? Os primeiros, assim, foi... Como que eles souberam? Foi amigo? Foi. Mas então vamos tirar a parte dos amigos, que esses é os mais fáceis. Então a pergunta vai ser diferente. Como foi atender, conquistar o primeiro cliente que você não conhecia, que te procurou? Então, teve uma pessoa que foi muito importante no início da minha carreira, que foi a Isadora. Eu conheci ela através de outros amigos e a gente estava fazendo um churrasco. E aí as pessoas já começavam, ela é tatuadora, não sei o quê. E o marido dela queria fazer uma tatuagem. Ele disse, eu quero fazer uma tatuagem. E aí, pronto, a gente foi até a minha casa para tatuar e ela estava começando a estudar marketing. Ela estava estudando marketing e precisava pôr em prática. E eu sou uma pessoa assim que antes de vir para cá nem celular direito eu conseguia ter, porque eu sou totalmente desligada. E ela começou a cuidar do meu Instagram e me ensinou um pouco sobre marketing. Então isso fez muita diferença no meu trabalho, porque eu tinha ali um portfólio, eu tinha minha carta ali, então hoje em dia tudo gira através das redes sociais e as pessoas começaram a ver meu trabalho. E mesmo no início eu tinha muitos clientes que não eram daqui de Peniche, eu já tive gente que veio do Algarve, de Lisboa, para tatuar comigo, de Lourinhã, das cidades ao redor. Então acho que sem sombra de dúvidas a Isadora fez toda a diferença na minha vida nesse sentido, assim, dos primeiros clientes. Claro que aqui é uma cidade pequena, então eu fiz em uma pessoa que depois outra pessoa via e me indicava. Eu sempre tive esse cuidado, porque é exatamente, não só por ser uma cidade pequena, mas a maioria dos meus clientes são os clientes fiéis, aqueles que voltam, aqueles que indicam. E o boca a boca também funciona muito comigo. Claro que o Instagram, sem sombra de dúvida, é a minha maior ferramenta, mas ter clientes que voltam e que te indicam também é o que faz o trabalho valer a pena, né? Dizer, não, eu realmente estou fazendo um bom trabalho. Sim, e você disse que você começou atendendo em casa, né? E quando você viu que você estava pronta para abrir o seu estúdio, como que foi esse processo? Então, foi quando começou a ter gente demais dentro da minha casa o tempo todo. Isso você com o marido e filho, né? Não, e a minha mãe e a minha sogra também. Então, assim, começou mesmo... Assim, a minha casa, ela é bem dividida. E mesmo que era na minha casa, eu peguei uma parte da copa, ninguém sabia que era na minha casa, assim, quando alguém via nas redes sociais, porque era mesmo bem organizadinho e tudo, mas era na minha casa, era ali perto da cozinha, da sala, os outros cômodos são divididos da casa, mas mesmo assim ninguém ficava à vontade, começou a ter um fluxo muito grande, todo dia tinha 4, 5 pessoas na minha casa e não é a mesma coisa, né? E eu já estava começando a querer procurar outro lugar. Eu tinha uma amiga na altura que já tinha me chamado. Ela disse, olha, eu também estou procurando um lugar e você
é uma pessoa que eu gostaria de ter junto comigo para isso. Então a gente já estava começando a procurar uns lugares, mas ainda não tinha encontrado nada assim que fosse aquilo. E aí tinha chegado uma outra menina que é tatuadora aqui em Peniche, que me mandou uma mensagem assim: cheguei agora em Peniche, tô procurando um lugar para tatuar, você não tem um espaço no seu estúdio. E eu, olha, meu estúdio é em casa, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito receptiva, assim, o que eu puder fazer para ajudar alguém, eu sempre vou estar ali para isso. E aí eu fiquei em contato com ela, disse, olha, se você algum dia precisar vir atender alguém aqui que você não tem espaço, as portas estão abertas, ajudei ela com os materiais e tudo mais, e a gente criou esse laço. E aí ela começou a procurar lugares também. E eu moro em Peniche, né? O estúdio é em Ferrel, que é bem longe da minha casa, eu nem vinha por aqui. E ela, aqui era uma loja de roupa, e ela passou por aqui e viu uma placa de trespasse. Só que foi muito louco, porque quando eu fui vir pra cá, o Celina também, que é um lugar que tem aqui que eu fazia flash tattoo. Também tem o flash tattoo que marcou muito a minha... Com certeza, foi onde eu comecei a ficar mais conhecida também, foi nos eventos. Eu comecei a fazer flash tattoo nos lugares e é onde todo mundo tá, porque eu não sou uma pessoa que sai, então eu não conhecia tanta gente. E no flash tattoo foi onde tá toda a galera, então as pessoas começaram a me conhecer e todos os eventos que tem me chamam e eu acabei estando em todos os lugares e isso facilitou muito. Oportunidade de divulgação, né? Sim, facilitou muito. Pronto, eu mantenho a biossegurança, os cuidados, aquela com o cliente, olha, eu tenho muito disso, de não é só ali fez a tatuagem e tchau, sabe? Eu busco essa troca de contato. E aí, você tá cuidando da tatuagem? Como é que ficou a tatuagem? Porque pra mim é importante esse feedback, porque não é só ir ali tatuar e tchau. Eu faço mesmo questão de que eu tenha um bom resultado final. E que não depende só de mim. Porque essa questão da cicatrização é muito individual, né? E as pessoas não entendem isso. Então eu até ofereço um kit de cuidados pós-tatu para os meus clientes. Eu anoto ali na agenda para mandar mensagem para saber quando é que tá. Tem alturas que eu não consigo dar conta de tudo. Agora eu tô sozinha, tipo, eu não tenho mais a menina do marketing, eu não tenho uma assistente, então tem vezes que eu não consigo, mas eu tento estar ali como o máximo que eu posso. Você tá ali em todas as funções, né, que precisa estar ali. Agora você é o marketing, é a secretária, é a pessoa que faz tudo. E nesse caso, então, entra já a pergunta de como foi o processo da criação do estúdio, né, porque você falou que passou aqui e viu, e inicialmente... Você então tinha sócios? Sim, eu tinha 2 sócias no início. No mesmo dia que ela viu aqui o trespasse, combinou de vir conversar com a mulher, eu recebi uma proposta do Celina, que eles iam ter uma sala lá que eles queriam dar vida e que era para eu enviar um projeto que eles iam analisar. Celina é o quê? O Celina é um hostel que também tem... Não é um hostel, não sei como é que chama, não é uma pousada aqui, como é que chama aqui? No Brasil chama pousada, aqui não é pousada. Enfim, entendemos. O Celina é um lugar que tem hóspedes e também tem uma pista de skate, tem um restaurante e é uma franquia, porque existem Celinas em vários lugares. É um lugar bem conhecido aqui. E eu fazia flash tattoo lá, inclusive, e depois eles tinham uma sala lá que eles queriam dar vida na sala, como eles disseram, e ofereceram para ser um meu estúdio de tatuagem. No mesmo dia, eu vim aqui conversar com a mulher e aí eu ia ter que escolher, né? E aí, o Celina ou ter um próprio, que não ia ser bem um próprio negócio, né? Porque aqui era uma loja de roupa e a gente ia compartilhar o espaço. Eu ia estar fazendo uma sociedade com uma pessoa que eu não conhecia, eu ia estar vindo para um lugar com uma pessoa que eu não conhecia, mas que foi uma experiência muito boa porque eu nunca tive nada na vida. Então, só essa de comprar, decorar e dizer assim, eu tenho um espaço... Pra mim já era ali um passo muito grande do meu sonho, então... Sim, o fato de também deixar de atender em casa, Sim, né? Com certeza, e aqui é um ponto muito bom, que é um centro de Ferrel, um lugar super movimentado, e é difícil achar um lugar assim. E hoje o estúdio é só seu, né? Hoje o estúdio é só meu, sim, hoje o estúdio é só meu, eu tenho 2 rapazes agora que trabalham comigo, mas não tem mais sociedade. E sim, é isso, eu mudei toda a identidade visual e agora sim tá do meu jeito, como eu quero, sabe? Sim, e é muito nítido que a vibe aqui do seu estúdio, ele não é aquele... Quando a gente vai num estúdio de tatuagem, meio que a gente espera já a mesmo tipo de decoração. Então, eu vi, tipo...
muito good vibes, e tem essa coisa também que por ser numa cidade, no local de surf, então você traz muito isso pro estúdio também, né? Sim, eu sempre quis ter um diferencial, né? Porque tatuador qualquer um pode ser, todo mundo tem a capacidade, não precisa saber desenhar, basta ter dedicação que qualquer um pode ser tatuador. E pra mim, mesmo que faz cada um ser único é o diferencial, né? Não é, claro que a gente sempre tem referências, mas cada um é único, então é trazer a minha essência pro que quer que eu faça. E o estúdio, isso aqui pra mim é, eu falo depois da minha família, é a coisa mais importante que eu tenho, foi o que eu consegui ter na vida, realizar um sonho. Então eu quis trazer a minha essência para aqui e o público-alvo também, né? Qual é o tipo de público que eu quero atingir? É muito louco eu ver isso, porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre em busca de evoluir. Eu sempre tô aprendendo coisa nova, eu tô sempre me criticando, eu tô sempre pra mesmo melhorar. E com o estúdio foi isso. Eu tinha sociedade antes e já queria ter uma coisa diferente, mas eu não queria ter um espaço que fosse só meu. Eu queria ter um espaço que fosse um compartilhamento de arte, para conhecer novas pessoas, para estar aberta à arte, para ser um lugar acolhedor. Porque eu acho que nós sozinhos não é a mesma coisa, né? Quando você tá ali tendo contato com outras pessoas. E eu comecei agora na tatuagem, eu sou uma iniciante pensando assim, porque a tatuagem é muito vasta. A pessoa pode ter 10 anos que ela ainda vai ter o que aprender. E é isso, esse espaço agora, para mim, o intuito é trazer a minha essência e decidir o que eu quero, qual é o tipo de público que eu quero atingir. Então, o espaço vai dizer por si, as pessoas que estão aqui também, e é fazer esse imã do bem, da arte, das coisas boas. E, Natália, como que foi assim para você perceber qual estilo de tatuagem assim você gostava mais? Tem algum específico Então, ou não? eu passei muito tempo dizendo para todo mundo que eu não conseguia decidir isso, porque cada dia que eu descobri um estilo novo, eu me apaixonava também e queria fazer tudo, tanto que eu faço um pouco de tudo. Eu faço, claro, minha maior saída é o fine line, mas nem é o meu preferido, por exemplo, mas eu faço old school, faço geométrico, pontilhismo, ornamental, mas agora o realismo tem sido o meu queridinho, assim, é mesmo uma coisa que eu quero me aprofundar mais e estudar e evoluir, melhorar e seguir isso. Acho que agora eu posso dizer que eu tenho um estilo que eu quero. É quando você percebe que você está estudando mais aquele, né, e que você quer mais... Você tem, tipo, intenção de colocar isso como o principal para chamar a atenção de clientes para fazer mais esse estilo? Nas suas redes sociais? Então, eu acho que assim, a tatuagem é uma coisa que quanto mais você faz, melhor você vai ficar. Então, quanto mais clientes sobre realismo eu tiver, melhor eu vou ficando, já vai ser um treinamento. Sim, mas eu não sou uma pessoa que eu não gosto de me limitar. Eu não vou dizer que, por exemplo, não, agora eu só vou fazer realismo. Não, acho que isso talvez nunca vai acontecer comigo. Eu sou mesmo comercial. O que o cliente quiser fazer, eu faço. Só não faço trabalhos muito coloridos, com cores, só cor, isso eu não gosto. Realmente é uma coisa que eu não me identifico. Ah, então esse é o estilo que você menos gosta? Esse é o estilo que eu menos gosto. Entendi. O coloridão, sim. Eu até, no início, eu só trabalhava com preto, depois eu já comecei a vir ali com alguns detalhes e cores e tudo mais, mas pensar assim, em fazer um realismo colorido, por exemplo, não. E você pensa assim em participar alguma vez de alguma convenção? Também não. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de competição. Eu acho que eu não me vejo nunca. Eu tenho curiosidade em ir para conhecer o trabalho das pessoas, para ver ali, mas eu ser julgada, eu estar ali competindo, não. Eu não gosto disso. Mas é bom, é igual você falou, ir como visitante, né? Pra você ver. Isso aí é sim. bom, é um ambiente Exato, que eu acho que é interessante. Eu acho que eu tenho, inclusive, que estar mais nesse meio da tatuagem. Eu só estive no estúdio de tatuagem antes como cliente. Eu nunca estive ali para trabalhar, para estar ali adquirindo conhecimento, ver como o outro trabalha e observar isso. Eu só tive mesmo como cliente. Até porque você não tinha intenção nem de ser tatuadora, você não foi ali pra ver como que funcionava. Nem... Você foi ali querendo sua tatuagem. Exatamente, pronto, né? não prestava atenção em nada. E no dia a dia, como que é a rotina para você que é tatuadora e dona do seu próprio negócio?
Porque aqui você tem duas pessoas que também trabalham com você, apesar de não ser sociedade, mas o estúdio, então, é você que toma as decisões, é você que dá o... Eu sou uma pessoa assim, eu não consigo pensar só em mim e como eu sou o Uhum, centro disso. Para mim é muito importante que todo mundo que tá aqui esteja bem, esteja satisfeito. Antes de eu tomar uma decisão, apesar de ser eu agora, eu converso com os meninos antes para ver como eles se sentem também, uhum, porque para mim não é só o que eu penso que eu acho. Eu tô aqui para aprender o tempo todo com todo mundo. uhum. E eu agora tô com uma equipe assim que eu tô 100% feliz e eu quero que todo mundo continue feliz também, não só eu. Então, antes de eu tomar uma decisão, eu sempre converso com eles. A gente também tem uma vez por semana a gente faz uma reunião para poder sempre estar ali, né, colocando as pautas, Uhum, os elogios, não só crítica, né? A gente tem muito essa de vamos, não, a gente também elogia, a gente vê o que pode uhum. melhorar E é uma equipe mesmo, porque vamos supor, você disse que não tem secretária, e aí tá um atendendo, mas chega cliente para você. Eles recebem o seu cliente, você recebe os clientes deles sim, quando eles estão tatuando? sim, a gente é mesmo uma equipe, tá aqui para se Uhum, ajudar o tempo todo, isso é muito legal. E eu também tenho um acordo com eles, né? Porque como eles chegaram agora na cidade, não são tão conhecidos, os clientes da rua eu deixo para eles. uhum, Os meus clientes vêm através do Instagram, ou claro, às vezes vai ter alguém que vem aqui procurar especificamente por mim, aí eu uhum. pego, mas os clientes que vêm daqui aleatório são para eles, que é uma É. forma de Tem muito ajudar. turista aqui, Tem então. bastante, vem uns grupos, é muito legal aqui que vem uns grupos, nunca vem um só, Uhum, vem 5 amigos querendo fazer uma tatuagem, então às vezes a gente divide e tal. Agora eu realmente quero que todo mundo esteja bem, então os clientes que vêm da rua são deles, mas por exemplo, se eles estão tatuando, eu tô aqui, eu marco, tem os desenhos ali também, o cliente gostou de um desenho, o dono do desenho é quem faz, então eu tento que a equipe esteja sempre satisfeita, assim, todo mundo se ajuda, se apoia. E isso que é o melhor aqui. e na sua profissão, o que que é mais gratificante de tudo? O que é mais gratificante de Uhum, tudo, eu acho que é quando o cliente, a gente consegue aumentar a autoestima do cliente, né? Tem clientes que vêm aqui com, por exemplo, eu tive uma mulher que ela tinha uma tatuagem que ela depois tentou retocar e ficou feia. Ela dizia pra mim assim, eu não tenho coragem nem de usar blusa, assim, tá vindo verão agora, e eu queria usar uma blusinha sem manga. E depois eu consegui transformar a tatuagem nela em algo que ela ficou satisfeita e você poder ver que assim, olha, eu ajudei essa pessoa, não é só pela tatuagem, é levar um pedaço de mim, sabe? A gente vai estar ali conectado. Tem gente que é do outro lado do mundo e vai estar lá levando a minha arte, então uhum, isso é muito legal. né? Porque aqui tem pessoas do mundo todo nessa Sim. cidade, então é Uhum. verdade, carregando sua arte para o É, mundo, é verdade. eu acho que isso é o mais gratificante. É eu ver que assim, que fui eu que fiz com as minhas mãos, assim, e Sim. é, E você tem tatuadores que te inspira como referência para você? na verdade, eu sigo bastante alguns, vejo o trabalho, mas não tem nenhum que eu diga assim, eu quero ser como essa pessoa. Eu não tenho muito isso, não. E você pensa em algum dia, aqui é uma cidade pequena, apesar de ser bem turística, mas você pensa em mudar, em crescer o estúdio, fazer algo maior? Ou porque aqui já é grande, né? Já recebe bastante cliente, mas você tem essa vontade assim ou não? Então, hoje, não. Por incrível que pareça, eu passei muito tempo, 2 anos, 2 primeiros anos principalmente, dizendo, eu não gosto de peniche, eu quero me mudar daqui. Mas hoje eu amo estar Uhum, aqui e eu tô onde eu queria estar. E eu tenho vontade de, por exemplo, como eu tenho uma equipe boa aqui agora, eu sei que mesmo se eu não estiver aqui, o estúdio vai estar aberto, vai estar funcionando, vai estar me gerando renda. uhum. E eu queria poder ter mais tranquilidade de estar em outros estúdios, por exemplo, como Guest, tendo conhecimentos e conhecendo o mundo, E assim, o você meu recebe guest, então se alguém tiver recebo. interesse, também pode mandar Tá mensagem aberto. para você, né? Tá aberto a guests, artistas, E para você, como mãe de um filho pequeno, como é, tanto quando você iniciou e como é hoje, já que você está sempre muito ocupada? Como que é isso para você sendo mãe? essa parte pra mim me pegou um pouco, porque no início, né, como eu tive assim uma crescida bem rápida, foi uma parte que me pegou muito um dia, principalmente que eu fui colocar ele pra dormir.
e ele falou pra mim, ai mãe, eu queria que você não trabalhasse mais, pra você todo dia estar comigo. E aí eu percebi que é isso, eu não sou só tatuadora, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou eu. E ter esse espaço foi justamente pensando no meu filho. Porque aqui, hoje, eu tenho muito mais tempo de qualidade. Eu sei que o estúdio está sempre aberto, que eu vou chegar aqui e as coisas vão estar como deve de ser, que eu vou ter pessoas trabalhando e que eu vou estar recebendo mesmo que eu não trabalhe. Porque a minha maior questão antes tanto assim, porque pra mim nem era um trabalho. Eu amo tanto o que eu faço que eu não vi o tempo passar. Eu queria abraçar o mundo. Eu tava aqui, tinha dia que atendendo 7 clientes por dia. Eu saía de casa de manhã cedo e voltava só de madrugada. Feliz da vida, assim, ó, sorrindo, com as costas doendo, mas feliz. Inclusive nos seus flash, muitas vezes você passa a noite, né, tatuando. Isso pra mim é o mais difícil. No dia seguinte, né? Porque eu sou uma pessoa muito do dia. Eu durmo cedo, eu acordo cedo, e pra mim perder noite de sono, o meu maior sacrifício, eu acho, é eu perder a noite de sono. Mas por isso que esse espaço também e a equipe é muito importante pra mim, justamente nesse sentido. Porque antes, assim, se eu trabalho, eu tenho dinheiro. Se eu não trabalho, eu não tenho. A tatuagem é assim, ela é incerta, né? E hoje você consegue, então, estar mais presente na vida do seu filho? Hoje eu consigo estar presente na vida do meu filho, porque não necessariamente eu não preciso estar tatuando para estar gerando renda e para as minhas coisas estarem funcionando. E o meu filho também, ele é muito querido, eu consigo trazer ele para cá, eu consigo estar tatuando enquanto ele está aqui. E você também tem uma rede de apoio, né? Tenho uma rede de apoio, o pai dele é bem presente, a minha mãe tá aqui agora também, então... E o meu filho, ele é muito bonzinho, eu consigo trazer ele pra cá também, ele já passou madrugada aqui comigo, tadinho, porque tem dias que ele sente a minha falta, né? Então ele fala, mãe, hoje eu quero ficar com você. Então ele vem e ele fica aqui, ele faz os desenhos dele, ele cuida das plantinhas, ele... Então, que conselho assim que você daria para as mães que querem empreender, mas têm medo por conta da maternidade? Eu acho que é incluir os filhos ali na rotina, no dia a dia, porque a gente tem sempre aquela de que a criança atrapalha, né? Mas não, a criança ela pode estar ali para somar. A gente tem que dar essa consciência e essa mentalidade. O meu filho, por exemplo, eu tô ali com ele fazendo o meu desenho e vamos desenhar também. Olha, o que tu achou? Eu peço opinião para ele sobre isso e ele se sente ali incluído. Incluído é incluso, é incluso, né? Tanto faz, os dois dá certo. E eu acho que isso é mais importante, porque a gente realmente, ser tatuador, requer tempo, né? Tatuagem demora, você não vai estar ali só tatuando, você vai ter que criar o desenho, você vai ter que dar o orçamento, repor material, blá, blá, blá. Então, sempre que eu posso, eu trago ele pra cá, ele sabe o limite dele, ele sabe quando eu tô tatuando, ele não pode ir. E acho que isso é importante. E qual a idade ele tá agora? Ele tem 5 anos agora. 5 anos. E ele, como que é pra ele, assim, ter uma mãe tatuadora? Ele gosta de falar isso pros amiguinhos dele? E, tipo, porque é uma profissão legal, né? Sim, é diferente, né? Diferente normalmente dos pais. Sim, eu tava falando com uma menina esses dias que estudou comigo na escola. Fazia anos que a gente tinha perdido contato. E aí ela, e aí, como é que você tá? E eu, agora eu tô em Portugal, sou mãe e sou tatuadora. E o engraçado foi que ela não se espantou de eu ser mãe e tá em Portugal. O que ela colocou foi, nossa, tatuadora, a gente nunca pensa nisso, né, como um trabalho. Pois é, graças a Deus tá crescendo muito. E que conselho assim você daria hoje para as pessoas que querem empreender sendo imigrante e, na verdade, especificamente para pessoas que querem ser tatuadoras do zero em outro país? Compra meu curso. Vem pro meu curso que eu te ensino tudo. Spoilerzinho, não, brincadeiras à parte, é sério. Eu tenho um curso, nele eu ensino tudo, dou todo o passo a passo, todo o auxílio, desde a abertura de atividade até a emissão de recibos, desde o criar projetos a tatuar na pele. Então, realmente... online ou só presencial? É presencial. Eu ainda tô finalizando online, logo eu vou lançar numa plataforma também para ter os vídeos gravados, mas por enquanto eu tenho presencial. E é isso, acho que o maior conselho que eu dou é assim, a pessoa tem que ter, são os 3 pilares, né, para poder dar certo, que é responsabilidade, organização e persistência. A pessoa tem esses 3 quesitos,
E não precisa saber desenhar, Não né? precisa saber desenhar. Saber desenhar, claro, vai te ajudar muito, porque imagina se você perder um decalque ou para criar os projetos, é importante saber desenhar. Mas tudo é uma coisa que você pratica, né? Você vai Uhum. fazendo tanto ali que você vai desenvolver essa habilidade. E a tatuagem é decalque, né? Se você souber passar por É. cima, se você tiver paciência, se você seguir o passo a passo, você não E precisa saber a, desenhar. e a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Para Com criar certeza. desenhos e tudo mais, sem Também saber, é. sem Hoje em dia precisar tem tudo. exatamente, tipo, saber desenhar do zero. Você pode criar um desenho novo com a ajuda da tecnologia. Com certeza, os tatuadores de antigamente não tinham Pinterest como hoje. É verdade. É, É. Então, é isso. Muito obrigada, eu que agradeço. Natália, pela nossa entrevista. Então, pessoas, agora, para finalizar esse vídeo, vocês vão ver, a Natália vai apresentar para vocês o estúdio dela, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Esse é o meu estúdio. Apesar de eu ser a tatuista, o estúdio tem o nome de Inkai, que eu queria um nome curto, que fosse fácil de pronunciar em qualquer língua. E fiz uma junção do ink, né, que remete à tinta, um termo usado na tatuagem, e o Kai, que é oceano. Então eu queria trazer essa mistura de tatuagem com natureza, mar, e nasceu o Inkai. E, bom, esse aqui que é o meu estúdio. Aqui é a recepçãozinha, onde a gente pode sentar com os clientes, eles podem esperar, comer um cookiezinho. Aqui são uns flashes. Trouxemos as pranchas, porque o maior público daqui de Peniche, né, são os surfistas, afinal Peniche é a capital da onda, então não podia faltar. Minhas plantinhas, que também não podia faltar, que quem me conhece sabe que eu sou a louca das plantas. Aqui é uma parceria com a Black Mamba também, porque o estúdio é um compartilhamento de arte. E essas macas que eu tanto sonhei, que eu sempre brinco que dá até para parir um filho. E esse é o meu cantinho. Foi tudo com muito carinho. Eu queria um espaço que fosse clean e que tivesse justamente o contrário do que todo estúdio de tatuagem tem, né? Que é um lugar escuro. E o meu estúdio eu queria que fosse um lugar acolhedor, um espaço onde as pessoas tivessem vontade de estar, de permanecer e de voltar. Tchau, gente. Muito obrigada e venham conhecer o Inkai.